exemplo, né? Porque o nosso tema hoje seria um tostão pelo seu pensamento. No passado, o tostão valia muito, né? Então, uma libra pelo seu pensamento. Nosso pensamento, gente, ele muitas vezes se torna até um inimigo nosso, porque é difícil a gente administrá-lo, né? Então, nosso tema eu vou mudar para uma libra pelo seu pensamento. Cientistas estimam que uma pessoa possa ter 40 mil pensamentos a cada dia. Imagina, 40 mil. Quantos desses pensamentos valem uma libra? Quantos desses pensamentos? E é interessante porque o nosso pensamento, às vezes, ele vai invadindo a vida da gente de tal forma que a gente não consegue controlar, né? Uma coisa assim, para mim, hoje, né, um exercício, estar aqui, sabendo que o povo está lá, e eu ter que estar aqui, minha mente estar aqui, estar feliz de estar aqui, é um exercício, né? Tudo a gente tem que ir trabalhando com a nossa mente. E a nossa mente, do mesmo jeito que ela nos leva para cima, muitas vezes ela nos leva para baixo. Ouvindo uma entrevista de um psiquiatra falando sobre depressão, ele falou como que a depressão começa a invadir, né, a vida da gente. Começa uma tristezazinha pequenininha, aquilo pode estar aumentando, às vezes a gente não administra aquela situação, ela vai tomando conta da nossa vida, e tudo isso o nosso pensamento sempre ali ativando todo aquele momento difícil que a gente passou, um trauma, e chega numa hora que a gente não consegue administrar sozinho. Porque todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por momentos que parece que a gente não vai sair dele. Mas, quando a gente consegue conectar Deus nos nossos pensamentos, as coisas se tornam muito diferentes. Então, imagine vocês, 40 mil pensamentos por dia. Por dia. Como a nossa cabeça funciona. E quantos desses pensamentos não seriam revelados para outras pessoas, nem que paguem milhões de reais? Tem coisa que eu penso, pode me pagar, me oferecer o que quiser aqui, não vou falar o que eu estou pensando. E o nosso pensamento é assim, gente. Às vezes, nós acabamos e a gente pensa, né, mal de uma pessoa. Nós muitas vezes não verbalizamos. Muitas vezes a gente julga, né, no nosso olhar, e o nosso pensamento já vai ali trabalhando. Vocês já conheceram pessoas que, na primeira vista, vocês falaram, puxa, essa pessoa não é tão legal. E depois você fala, mas que mulher bacana, que cara bacana. Porque a gente olha, né? Nisso o nosso olhar já faz toda aquela transmissão e mostra, e ainda acaba que o nosso pensamento começa a inundar todas essas coisas, né? Então, imagino que vocês agora estejam pensando em alguma coisa, e mesmo que eu falasse, olha, gente, eu tenho muito dinheiro. Não, Lu, mas você não vai saber do meu pensamento, você não vai saber o que eu estou pensando, o que eu estou achando. Porque é uma coisa também muito íntima nossa, né? O pensamento... Sabe quem sabe dos nossos pensamentos? Só Deus. Só Deus. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade, né, com o inimigo, né, Satanás pode fazer isso, fazer aquilo. O seu pensamento, a única pessoa que tem poder de saber o que está pensando é Deus. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. É a única pessoa. Então, por isso que os nossos pensamentos precisam estar muito bem trabalhados, muito bem conectados com o Senhor. Quando começamos nossa vida com Jesus, nossa mente pode ser renovada, mas muitas vezes é o último esconderijo resistindo um quebrantamento. Muitas vezes a gente pensa, a gente está passando a dificuldade, mas a gente não divide com a pessoa. Pode parecer mais fácil fingir uma vitória ainda não experimentada em cheio. No entanto, sabemos que não há nada que seja encoberto diante de Deus. Nada, nada fica encoberto. Por isso que nem tudo na nossa vida a gente precisa deixar as claras, né? Nem tudo a gente precisa deixar as claras. Tem coisas que são nossas, tem coisas que fazem parte da nossa intimidade, né? Mas algumas coisas a gente precisa verbalizar o que a gente pensa.
Principalmente assim, numa vida de casado. Porque se a gente não verbaliza para o nosso cônjuge o que está machucando, o que está sendo a nossa dificuldade, aquele relacionamento pode ser quebrado. Agora, quando a gente começa já no namoro, dividindo as dificuldades, né, o que gosta, o que não gosta, né, quando chega no casamento, vai ficando mais fácil. Porque quando algo infringe as nossas leis, os nossos limites, muitas vezes a gente pode quebrar qualquer coisa que vem pela frente. Por isso que esses pensamentos que só o Senhor sabe, nós temos que escolher para quem a gente pode dividir. No aconselhamento, você pode sim dividir seu pensamento com alguém que você confie, com alguém que você tenha certeza que não vai puxar seu tapete. Agora, se você tem dúvida, então não divida. Mas nós precisamos de pessoas para a gente falar o que a gente está sentindo, falar os nossos pecados, confessar para que haja cura. Eu tenho 2 grupos de pastoreio de mulheres que eu divido muito da minha intimidade. E, além disso, eu tenho ainda 2 pequenos grupos que eu divido muito do que eu estou passando. São pessoas que eu confio, são pessoas que sabem, me conhecem um pouco mais de perto, e são pessoas que eu sei que não vão puxar meu tapete. Nós precisamos dividir com os outros muitos dos nossos pensamentos. Alguns com ninguém, só Deus vai estar sabendo. Outros a gente pode estar dividindo. E temos que trabalhar em relação a isso. A Bíblia é clara na necessidade de cuidar da nossa mente, mas aconselha que evitemos de preocupações na vida. Lá em Mateus, capítulo 6, 25 a 34, fala das preocupações. A gente preocupa com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, o que vai acontecer. E esse texto encoraja a gente a colocar essas preocupações nas mãos do Senhor. E deixar que Ele tome conta. A gente vai fazer a nossa parte, cada um faça a sua parte, mas a gente vai o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. E o texto continua dizendo que as aves dos céus não se preocupam com o que vão comer, os lírios do campo com o que vão vestir. E nós muitas vezes temos uma preocupação exagerada, né? E hoje, assim, quem já casou aqui nesses últimos tempos, né, mas daqui o Rafa, né, que acho que foi o último que casou nesses últimos tempos, eu fico imaginando assim, o que ele e a Jenny sofreram para conseguir fazer tudo dentro do orçamento. Porque uma coisinha, quando você fala que é casamento, tudo fica mais caro, né? Todo o pessoal dobra o preço. Eu vou fazer uma escova, mas se você fizer, eu vou fazer uma escova porque eu vou ser madrinha de casamento. Aquela escova duplica, né? Então, eu fico imaginando quantas preocupações existem e, às vezes, essas preocupações vão inundando a vida da gente e, às vezes, nesses momentos de decisões, de um casamento, de uma bodas, de uma formatura, a gente acaba dando passo maior que a perna. E aí a gente tem que voltar atrás. Aí a preocupação da vida fica preocupação mesmo, porque a gente gastou o que a gente não tinha. E aí, quando a gente gasta o que a gente não tem, a vida da gente se torna, assim, literalmente um inferno. Porque a gente não dorme, a gente não come, a gente só pensa em dinheiro, a gente só fala nisso, e isso a gente deixa de usufruir tudo de bom que Deus tem para nós. Então, esse texto de Mateus nos chama a atenção. Cuidado, né, com o que você está se preocupando. Depois, em seguida, ele fala sobre os nossos julgamentos, no capítulo 7, de 1 a 2, né, os nossos julgamentos. Mas a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos são os pensamentos que o Senhor sabe quais são, né? E muitas vezes os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos que Ele tem de nós não são os nossos pensamentos, porque Deus, Ele ama a gente do jeito que a gente é, Ele nos julga. Só que nós julgamos. Nós julgamos os outros e agimos de forma muito errada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Paulo escreve do perigo de deixar o inimigo corromper a mente pelo engano. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 11, verso 3. Olha o que diz aqui. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. A nossa mente pode ser corrompida? Pode. Muito corrompida. Principalmente, gente, porque nos dias de hoje nós estamos recebendo informações de todos os lados. E as informações, nesse momento, né, dessa vida mais contemporânea, a gente começa a ver que tudo fica relativo. Nem tudo é pecado, nem tudo é proibido, nem tudo isso é careta, isso deixou de ser careta. Então, a gente fica inundada com outros pensamentos. E a nossa mente, sim, pode ser corrompida. E a nossa mente corrompida, ela passa a ver as outras coisas como tudo muito natural. Como sem problema algum. Como se a nossa vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Romanos capítulo 8, verso 6. Romanos 8, 6. Olha o que diz aqui. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. E a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E o que está dizendo isso? Quando eu quero fazer só aquilo que eu quero, sem olhar o que Deus quer para mim, eu me torno inimigo de Deus. E é incrível, porque lá em Gálatas fala que nós vivemos em constante luta, carne e espírito. O apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer, esse acabo não fazendo. E o mal que eu quero, eu fico fazendo. Então, gente, nós vivemos numa luta constante, carne e espírito, né? Como que a gente pode trabalhar isso na nossa vida? Como que a gente pode vislumbrar um futuro sabendo que a gente quer agradar a Deus, que a nossa devoção é ao Senhor? Nossa maneira de pensar influencia nosso comportamento, completamente. A gente age muito de acordo com o que a gente pensa. Tanto que, quando a gente começa a colocar pensamentos, cada um tem seu pensamento, cada um age de uma forma. E eu gosto muito, quando eu vou falar de alguma coisa, é falar da palavra. Porque não é o pensamento da Lucitânia, é o que a palavra diz. E o que a palavra diz, você pode concordar ou discordar. Não tem problema. Agora, é muito mais fácil eu falar, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo. Mas o que a palavra de Deus diz? O que Deus quer de nós? Se quisermos um quebrantamento, uma nova força para responder à necessidade das outras pessoas, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E é o que fala em Romanos capítulo 12, verso 2. Renovar a nossa mente. A nossa mente, ela precisa ser renovada, mas renovada com aquilo que é puro, com aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, né? É isso que fala lá em Filipenses 4. Se existe algum louvor, alguma virtude, então seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que o apóstolo Paulo deixou esse texto? Porque ele sabia que o pensamento dele, que o pensamento nosso, seria uma luta constante para nós. Eu não sei se alguém aqui já teve insônia, mas quando a gente tem insônia, geralmente, o que vem na nossa mente? Geralmente coisas não tão boas. E a gente tem a insônia porque estão vindo alguns pensamentos. Eu tenho feito um exercício na minha vida por anos, quando alguma coisa tem me preocupado bastante, ou está tirando o meu sono, eu procuro preencher com a palavra de Deus, de alguma forma, ou lendo a Bíblia, ou lendo um livro cristão, ou ouvindo um louvor. Gente, é impressionante como que isso vai sendo assim transformado, como que a minha mente fica sendo renovada e como que eu me sinto assim mais descansada no Senhor. Aquela preocupação não foi embora, mas eu fico mais confiante. Agora, tem pessoas que estão passando por dificuldade, vão lá ver um filme de luta, né? Alguns vão ver um filme
de sexo, outros vão ouvir música, outros vão para o computador, e muitas vezes aquele sono nunca vai vir, né? Então, cada um precisa ver o que você está ocupando a sua mente, o que você pode ocupar a sua mente no momento em que você está passando uma aflição, um momento de insônia, um momento de conflito até pessoal, né? Então, a nossa mente precisa ser renovada. Deus nos oferece em Jesus a escolha de viver na verdade. Pode despir-se do velho homem e ser renovado no novo modo de pensar, né? Efésios capítulo 4, de 20 a 24. Efésios capítulo 4. Vamos ver o que está falando aqui. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e se corromper pelos desejos enganosos, a serem renovados no novo modo de pensar e revestir-se no novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, quando a gente conhece a Cristo, a gente passa a ser nova criatura. E essa renovação, gente, ela só vai acontecer a partir do momento que a gente deixar a palavra de Deus penetrar na nossa vida. Senão ela vai se tornar cada vez mais superficial, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então tem pessoas que falam, olha, eu entreguei a vida a Jesus, mas a vida dela não é transformada. Ela não deixou o velho homem. E deixar o velho homem, gente, não é uma coisa fácil. Você deixar de fazer algumas coisas que você faziam antes de você ter a Cristo, não é uma coisa fácil. É uma coisa que só o Senhor Jesus é que pode dar força para a gente. Porque é uma luta, uma maneira de viver. E você passa a uma nova maneira de viver. Isso é uma conversão. Isso realmente é uma conversão em Cristo Jesus. Alguns passos práticos na direção de quebrantamento e renovação da nossa mente. Aprenda a parar e observar seus próprios pensamentos. Você para pensar no que você está pensando? Né? Então, pensa um pouquinho. O que está na sua mente? Às vezes, uma gravação roda nos fundos e seria melhor apagá-la. O ódio, a ira, egoísmo estão entre as obras da carne, mencionadas em Gálatas 5. Então, essas coisas a gente precisa avaliar. Isso está inundando? E a nossa palavra? Ontem eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que viu uma foto e julgou que uma coisa estaria acontecendo. E ela dividiu comigo. E eu mostrei o outro lado. Né? Você acha que é isso? Será que pode ser isso? Essa foto não está dizendo realmente o que foi combinado. E eu estava no contexto, eu sabia a combinação. Então, eu poderia colocar mais lenha na fogueira ou poderia trazer uma palavra de fora de confusão. Então, a gente tem que estar muito atento, porque essas coisas fazem parte da nossa vida, da nossa carne, faz parte do nosso dia a dia, né? Não continue vivendo no passado. O perdão das ofensas de outros e o esquecimento dos nossos próprios pecados abrem espaço a viver no nosso dia de hoje. Procure lembrar somente das coisas de esperança. Lá em Lamentações de Jeremias fala sobre isso. Eu amo esse texto. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Olha que coisa linda, gente. E é um encorajamento para a nossa vida. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Quer trazer para a sua mente algum pensamento? Pensa em coisas que vão trazer esperança para você, não em coisas que vão trazer desesperança. Né? Lembra daquilo que vai trazer esperança. Não deixar-se ser controlado pelo medo.
Elizabeth George acertou em dizer: o medo está enraizado em pensamentos sobre coisas que não são reais. Muitas vezes temos medo daquilo que é irreal, daquilo que não vai acontecer. Outras temos medo até de coisas que irão acontecer. Então, o que é? Você está passando por algum medo? Você está sentindo alguma dificuldade? Meu filho passou uma época aí com síndrome do pânico. E uma das coisas que quando eu conversava com ele, ia orar com ele sempre falava comigo: mãe, vem na minha mente o medo de eu não ir para o céu, né? E aí eu retomava com ele tudo, assim, a conversão. Você lembra do dia que você aceitou Jesus? Tá, você quer fazer oração de novo? Porque a Bíblia fala, se você orar, se você aceitar Jesus como Salvador, reconhecer que Ele ressuscitou dentre os mortos, morreu, você será salvo. E eu fiz esse exercício com ele várias vezes, né? Mostrei na Bíblia, orei. E aí esse medo foi passando. Esse medo foi passando. Então, quantas coisas a gente tem medo porque a gente desconhece, né? E cada um tem seus medos, cada um tem as suas dificuldades. Só que esses medos, se eles não forem trabalhados, se eles não forem cuidados, eles podem invadir a nossa vida de tal forma que a gente não vai conseguir dar um passo para frente. Então, traga na sua mente aquilo que pode te dar esperança, né? O que hoje, domingo, está trazendo esperança para você? Traga isso mais para a sua mente. E seja sensível à voz de Deus e o poder da sua palavra. Deixe a palavra de Deus julgar seus pensamentos. Hebreus capítulo 4, verso 2. E é isso que nós temos que aprender, gente. Deixar realmente os pensamentos de Deus inundar a gente. Hebreus capítulo 4, verso 12. Diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o fundo de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do nosso coração. Então, a palavra de Deus, ela é um juiz para nós, porque ela mostra o que é bom e o que é ruim. Então, ela julga, ela vai mostrar. E isso que a palavra de Deus está falando vai fazer com que a gente possa saber fazer as nossas escolhas. Porque se eu fizer uma escolha diferente daquilo que a Bíblia diz, eu vou saber que eu estou fora dos caminhos do Senhor. Procure ser honesto com você mesmo e também com um grupo pequeno ou com o mentor que você tem. Uma autoavaliação frequente e prestação de contas ajudam na renovação da vossa mente. Então, o que é a prestação de contas? É justamente você ter um grupo, uma pessoa, quem sabe num casamento, marido e mulher, pessoas que você preste contas. Olha, hoje eu tomei uma atitude errada, eu fiz uma coisa assim que não foi bacana. Eu estava com uma situação já há um mês me incomodando. Uma coisa assim aparentemente simples. E aí eu conversei com o Assi e falei: nossa, Assi, isso aqui está me incomodando tanto, né? Ele falou: alô, então vai conversar com a pessoa, fala, né? E não era nada de ofensa, era uma situação muito aparentemente simples, mas eu não estava em paz, né? E aí eu pedi a Deus: Senhor, me dê uma oportunidade. E aí essa pessoa passou uma mensagem para mim hoje, e eu pude falar com ela. Eu falei: puxa, olha, aconteceu isso, eu falei determinada coisa e não aconteceu, eu quero te pedir perdão, estou me sentindo mal com isso. A pessoa: Lu, fica de boa, nossa, eu já fiz isso. Quer dizer, como foi gostoso, isso trouxe paz no meu coração. Então, tudo aquilo, para mim, gente, que fica me incomodando, eu quero resolver. Sabe por quê? Eu tiro a aresta. Eu vou andando com maior liberdade. E pode ser uma coisa muito simples, muito, muito simples. Mas se está te incomodando, tenta resolver. Porque aí você deixa uma coisa a menos no seu pensamento. Uma coisa que vai te prejudicar, então você coloque diante do Senhor, né? Então, fazer essa autoavaliação, isso é muito importante. Uma mente vazia, a Bíblia diz que ela é o quê? Oficina do diabo, né? A nossa mente, o diabo toma conta se a gente fica aí, ó,
deixa a vida me levar e a gente não planeja nada, a gente não coloca coisas boas. Vocês já passaram um dia que chegou no final deles e falaram, que dia horrível que eu tive, não fiz nada de bom. Não fiz nada de bom. Planeje seu dia, até para descansar, para passear, para ficar à toa vendo televisão. Planeja, para que seu dia também seja uma coisa gostosa, que você não acabe o dia frustrado, né, daquilo que você não fez, né? Esteja memorizando e meditando na palavra de Deus. A pessoa, quando a gente vê o Salmo 1, que fala que quando a gente medita na lei do Senhor, a gente é como árvore plantada, e essa árvore, ela vai crescendo, ela vai dar frutos, ela vai contagiar outras pessoas, né, positivamente. Esse é um homem que teme ao Senhor. É verdade, sim, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Isso aqui é lindo, gente, olha. Eu fico admirado com a Bíblia. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então, gente, nosso pensamento, quem conhece é Deus. Ele pensa para a gente. Ele pensa além da gente, ele pensa no lugar da gente. E o meu desafio hoje para vocês é justamente de nós orarmos e entregarmos os nossos pensamentos ao Senhor. Pedir a Deus que nos encha daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama, e que a gente aprenda a deixar os nossos pensamentos nas mãos do Senhor, pedindo que Ele dirija, que Ele faça, que Ele renove as nossas forças e que os nossos pensamentos possam estar completamente conectados com o nosso Senhor. Amém? Então vamos orar? Eu queria ter um momento de oração silenciosa e depois eu oro. Nesse instante, Senhor, eu quero colocar a nossa mente no Teu altar, pedindo que o Senhor esteja cuidando, Senhor, esteja trabalhando com os nossos pensamentos. Não permita, Senhor, que na nossa vida aquilo que é impuro, aquilo que não é de boa fama, esteja sendo ressaltado na nossa vida. Nos ajude a entender que os pensamentos do Senhor são pensamentos muito melhores que os nossos, Pai. Nos ajude como igreja a pensar em coisas que vão ser boas para a nossa igreja, que vão ser boas para o nosso próximo, Senhor. Cuida da nossa vida, Senhor, e não permita que nós saiamos fora daquilo que o Senhor traçou para nós. Também quero aproveitar esse momento e pedir pelo pastor Tico e pela Romilda que estão fora. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles, o Senhor esteja abençoando a viagem, o descanso e o retorno deles para casa, Pai. Cuida do restante do nosso domingo, cuida das reuniões que ainda terão, cuida do nosso almoço, Senhor. E abençoa a nossa vida de uma maneira muito especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, cada vez que vier